voltamos a conversar com Jurema Machado e Gilson Schwartz. Nosso tema hoje é comunicação e diversidade cultural. Jurema, no primeiro bloco já começamos a estabelecer de forma bastante clara esse elo, essa ligação entre mídia e diversidade cultural. Na sua avaliação, o que a mídia precisa fazer e o que ela deve fazer para estimular a preservação e a defesa da diversidade cultural? Bom, acho que primeiro ter isso como um princípio, que vai permear toda a produção de conteúdos, toda a presença de imagens, pessoas, enfim, mensagens no veículo. Agora, outras formas que cada vez vem tomando mais espaço é a diversificação na produção de conteúdos, ou seja, para que diferentes visões de mundo, perspectivas possam estar presentes e ser veiculadas, da mesma forma que fazer o processo inverso, ou seja, trazer para dentro da sua produção essa diversidade de visões no ambiente em que ela atua. E a questão do direito, o tempo todo, do direito a uma informação de qualidade, porque, na verdade, o que a gente vê com essa profusão de possibilidades que a tecnologia possibilita é perda de qualidade em matéria de conteúdo. A nossa Constituição Federal, inclusive, afirma a necessidade da produção regional e da produção independente na programação dos meios de comunicação social brasileiros. Nós já vivemos um pouco essa realidade ou ainda estamos longe dela? Eu acho que uma forma ainda muito incipiente, né? As grandes redes, eu acho que estão longe de atender esse princípio. O que acho que de alguma forma democratiza é a possibilidade de abertura de novos canais, que vai das rádios comunitárias, as televisões comunitárias, a veículos menores aí dentro desse contexto. Mas as grandes redes, eu acho que estão longe, elas centralizam ainda muito a produção de conteúdo e, embora se veja alguns esforços mais tímidos ainda, eu acho que a produção é muito unificada ainda. Gilson, a sua avaliação sobre esse tema? Olha, não tem muita escapatória. Eu acho que vamos voltar aos clássicos, da economia política, que Marx, marxistas sempre colocaram muito claramente. Domina a sociedade, quer dizer, os donos do poder são aqueles que detêm os meios de produção. Isso antigamente era o dono da terra, depois o dono da fábrica. Com essa revolução das tecnologias de informação e comunicação, o poder passa a estar com os donos dos meios de comunicação. Então, como a Jurema colocou, quer dizer, se você não alterar essa estrutura de propriedade, tanto dos meios de comunicação, quanto do resultado da comunicação, que é a propriedade intelectual, quer dizer, se você não democratizar esse regime de propriedade de meios e resultados, não vai alterar em nada, porque você tem uma concentração. Hoje, em escala global, a concentração dos donos da mídia é algo brutal. Então, são 4, 5, 6 grandes grupos que controlam praticamente a totalidade da informação que circula. Você pode até mudar de site, ir para um jornal, ir para outro, você vai ver que aparece mais ou menos a mesma coisa, as pautas são as mesmas. Há uma concentração muito grande da propriedade dos meios e da propriedade intelectual também. Tanto a propriedade intelectual sobre a tecnologia, quanto a propriedade sobre os conteúdos. Agora, a internet representou um marco importante no mundo da informação e da produção e difusão de conteúdo. Quais são as possibilidades apresentadas pela internet e quais são os limites apresentados pela internet na preservação da diversidade cultural? Bom, vamos lembrar a origem da internet. Parece uma coisa meio museológica, história, museológica no mau sentido, Coisa que fica lá para a gente, mas não afeta o presente, mas é importante. A origem da internet, isso é um código, um sistema que saiu de um aparato militar. Isso foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Num determinado momento, eles percebem que com a guerra nuclear, ou com pelo menos a perspectiva de guerra nuclear, de ataques, enfim, setores estratégicos de informação do governo americano, que estavam concentrados num lugar, precisariam distribuir essa informação e, com isso, criar redes. Isso foi tudo criado dentro da área militar. Num determinado momento, isso já nos anos 60, portanto, bem depois da Segunda Guerra, isso tudo começou a surgir realmente na Segunda Guerra e depois com a Guerra Fria. Então, já nos anos 60, há uma transferência dessa tecnologia. Por quê? Para desenvolver essas redes, a área militar americana encomendou a tecnologia às universidades. E as universidades
passaram a usar aquilo não apenas para assuntos militares, mas para outros assuntos de interesse da comunidade acadêmica. Então a internet ela começa a crescer já nos anos 60, 70, começa a crescer na área universitária. A partir daí, essa tecnologia foi liberada e foi para a sociedade. Então as pessoas esquecem, às vezes, desse lado de segurança que está embutido na própria tecnologia, na própria ferramenta. Ela abre possibilidades, sem dúvida. Hoje você tem uma internet com banda larga, você pode subir o seu vídeo no YouTube, você pode blogar, dizer a sua opinião de A, de B ou de C, ok. Ao mesmo tempo que você está vendo o mundo e colocando conteúdo no mundo, o mundo está te vendo. Cada clique é monitorado. Há uma grande discussão, inclusive, entre a União Europeia e Estados Unidos, sobre como regular a tecnologia que invade o seu computador para saber tudo o que você está fazendo. Para rastrear os seus movimentos. Rastrear todos os seus movimentos. Então há uma grande questão aqui que diz respeito à liberdade de expressão, à privacidade, à segurança dos indivíduos. Você vê que também o cibercrime e outros desvios aí de manipulação estão crescendo também. Então, eu acho que a gente precisa olhar os dois lados da moeda, de novo. Quer dizer, tem um lado fantástico, uma democratização, principalmente nos países onde o custo do acesso se reduz, que são os países mais ricos. Né? Você olhando as tabelas, os dados internacionais, você vai ver que internet, telefone celular, TV digital é mais cara nos países mais pobres, é mais barato nos países mais ricos. Como é que você explica isso? É um controle. Né? E, de outro lado, acho que tem que olhar com muito cuidado questões ligadas à governança, segurança, privacidade, a própria intimidade. Cada vez mais você tem crimes que envolvem exatamente um desconhecimento, uma falta de consciência das pessoas, que acham que aquilo é só um lugar onde você se expõe. Né? Mas não percebe que o se expor significa também ser visto e muitas vezes monitorado, controlado e até censurado, como já acontece na China e em outros países. Que tipo de programas, de ações, enfim, de políticas a Unesco tem desenvolvido para atuar nesse mundo novo? Nessa questão do direito à informação, a Unesco tem uma atuação permanente na discussão dos marcos regulatórios, dos marcos legais, e que o Brasil tem uma situação um pouco estranha, né, com um marco legal que antecede a toda essa revolução tecnológica. Então tem aí uma defasagem que precisa ser vista, que volta e meia vem à tona, mas que não está ainda bem equacionada justamente por causa desse grande gap aí entre os anos 60, de onde né, tem origem a legislação, e o momento atual. No Brasil também eu acho que tem uma polêmica que pode ser certamente um falso problema, que é a confusão entre se ter minimamente uma regulação, todos os gestos né, nessa direção são atribuídos, são taxados de controle e de censura. Eu acho que no momento atual está claro que nós estamos diante de um dilema. De um lado, todo um modelo que vem do século, principalmente do século XIX, século XX, a primeira metade do século XX, que é esse onde lucrar, desenvolver, crescer do ponto de vista econômico, gerar emprego, gerar renda, significa produzir em grande escala produtos e serviços em massa, padronizados, homogeneizados. É isso que garantiria o sucesso de uma empresa e de um país. Esse modelo ele convive hoje com um outro lado, que é um lado que a própria tecnologia impõe, que é a necessidade de inovação. Então a empresa de sucesso, o país de sucesso, não é mais aquele que produz em grande escala um produto massificado, mas é aquele que consegue inovar, criar, né, descobrir um nicho. Já saiu um livro aí chamado Cauda Longa. Mostra que os grandes casos de sucesso nasceram às vezes numa garagem. Quer dizer, o sujeito que depois virou um grande empresário, um produto de sucesso, ele começou fazendo uma coisa totalmente diferente que ninguém queria fazer ali, inovando, criando. Gilson Schwartz, Jurema Machado, muito obrigado pela presença dos dois no Rede Mídia de hoje. O Rede Mídia fica por aqui. Voltamos na próxima quinta às 10 da noite. Se você gostou de nossa conversa, já sabe, tem mais um pouco na internet. Para acessar, é só ir à nossa página no www.redeminas.tv/redemídia. Boa noite e até a próxima.
próxima quinta às 10 da noite. Se você gostou de nossa conversa, já sabe, tem mais um pouco na internet. Para acessar, é só ir à nossa página no www.redeminas.tv/redemídia. Boa noite e até a próxima.